Bom, voltamos com o Univesp Profissões e o tema de hoje é gestão pública. Continuamos com os nossos convidados, Eduardo Araníbar, né, e Daniel Barros. E agora eu vou continuar o nosso bate-papo focando em perspectivas de carreira. Então, e aí assim, a gente vai intercalando agora um pouco Daniel e Eduardo. Tá, um aluno se formou, né? Ele tá com um diploma na mão. Acabei de me formar na Univesp. E agora? Quero entrar para a carreira. O que que eu faço? Quem gostaria de começar? Vai lá, Edu. Acho que você Tá pode bom. falar. Acho que eu posso falar um pouco disso. Eu acho que é uma ótima pergunta, Simone, porque, de novo, como eu comentei na minha introdução, pelo menos quando eu estava me formando, não era claro ali o caminho para seguir no setor público, né? Eu acabei, por amizades que trabalhavam no terceiro setor, tendo essa oportunidade, a porta aberta para ingressar, e de lá, sim, ficou muito mais fácil conhecer esse universo, tanto de oportunidade do setor público, quanto, posteriormente, o privado que eu trabalhei. O que eu entendo, o que eu talvez aconselharia alguém hoje, né, em 2021, onde já mudou muito esse cenário, com o diploma na mão. Você tem esferas, grupos, né, e às vezes organizações que apoiam a inserção no setor público. Então, acho que a gente tem dois tipos de carreira muito claras, né? Uma é o concursado, onde é o profissional que mantém uma carreira estruturada no setor público, tem os passos a definir se é do executivo federal ou estadual, e você ingressa por meio de concurso público, né? E aí acho que as melhores formas é acompanhar editais, o que está sendo aberto, dada a área que você tem interesse. Para cargos comissionados, como é o caso do meu, do Daniel, cargos ligados geralmente, às vezes até à gestão das políticas, né? Você tem organizações, por exemplo, como a Vetor Brasil, que já trabalha há alguns anos fazendo justamente a ponte entre talentos que têm interesse no setor público e vagas abertas para tal. Eu mesmo tive um gestor que trabalha comigo, vai estudar fora agora, então complementar os estudos dele em gestão pública com um mestrado no exterior, e pela ausência dele eu vou precisar de uma reposição. Recorri às pessoas do Vetor Brasil, que foram super solistas, têm um processo extremamente estruturado, e para mim, como gestor, é ótimo ter esse apoio, né? Uma vez que um processo seletivo é algo demandante de tempo e extremamente fundamental, né? Acho que eu e o Daniel compartilham acho que da mesma visão que eu tenho. Talentos fazem a diferença de uma forma excepcional no nosso dia a dia. Nossos times são pequenos, então as pessoas têm que ser muito proativas e muito dedicadas ao trabalho que fazem. E o Vetor consegue fazer essa ponte muito bem, por exemplo, né? Eu sei que as entidades estudantis também às vezes apoiam grupos formados de pessoas com interesse que às vezes conseguem ter uma articulação maior do que uma pessoa individual podem ajudar. Perfeito. Daniel, se você puder complementar. Claro, não, complemento sim. Esse caminho de como entrar no setor público é um caminho que as pessoas realmente têm muita dúvida, né? Por isso que nasceu aí o Vetor Brasil, de como que eu faço para... Porque nas empresas você tem os processos de seleção regulares, tem trainees e etc., mas no setor público isso é menos comum. Então tem o concurso público e o que mais? Olha, todos os anos tem um número grande de contratações no setor público, sobretudo nos anos ímpares, que são aqueles anos logo depois das eleições, para município, para governos municipais ou para governos estaduais. E temos uma carência muito grande, às vezes, de pessoas no setor. No setor público, você precisa trocar várias pessoas, né? Pessoas que são... você precisa oxigenar gente nova para tocar aquelas políticas públicas. Então, sempre tem vagas. Então, se você tem vontade de trabalhar no setor público numa determinada área, entre em contato com a área de RH daquele setor, entre em contato com um deputado, vereador, chefe de gabinete daquele deputado, secretário, chefe de gabinete, secretário, subsecretários, pessoas que são nomeadas para os cargos-chave da administração logo no começo da gestão, e essas pessoas sempre têm vagas. Então, sempre agora começou nesse ano a gestão nos municípios. Qualquer secretaria que você imaginar, da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, da Prefeitura de Guarulhos,
tem demanda de contratação de pessoas, porque tem muitos cargos a serem preenchidos no governo, e se você tem vontade de trabalhar no setor público, essa pode ser uma boa oportunidade de você se colocar. Não tenha vergonha, às vezes esses processos são mais ou menos estruturados, mas se você tiver a cara de pau de entrar em contato, você talvez consiga uma coisa bem legal, consiga dar um pontapé inicial aí na sua carreira no setor público. Não, e com Desculpa, Simone, mas Não, só um comentário. As ONGs, por outro lado, têm processos seletivos mais estruturados. E elas têm, com frequência, abrem e divulgam essas suas vagas no LinkedIn, nos canais por onde você consegue encontrar anúncios de emprego, né? Inclusive, algumas dessas ONGs têm processos estruturados de trainee, como é o caso da Fundação Lema. Perfeito. Então, a gente pode verificar ali se a gente está no setor público, né, ou no terceiro setor, e aí, de fato, é a troca de gestão, e aí a gente diz para vocês, eu digo como professora, e eu sei que eles dizem também como gestores, e é algo muito importante. Talentos são sempre bem-vindos, né? E aí talvez a pergunta né, o que é um talento? Né? E eu vou emendar essa ideia de talento com currículo, tá? Então, assim, o que eu preciso, né, fazer? Como que eu preciso direcionar o meu currículo? Como que eu não vou dizer como que eu me torno um talento, porque aí essa é uma outra história, mas como que o meu currículo fica atrativo? O que eu preciso me especializar? Como eu preciso me direcionar? Né? Porque, de novo, eu estou com o diploma na mão e como fazer esse currículo florescer, tá? Então, acho que agora eu vou para o Daniel. Não, eu acabei de sair com o Daniel, então vamos para o Eduardo. Eduardo, você pode dar alguma dica para a gente nesse sentido? Claro, Simone. Eu posso falar aqui um pouco, talvez em dois níveis, né? Eu acho que tem um entendimento específico do que você quer fazer e algumas competências transversais que vão ser úteis em qualquer cenário, né? Eu acho que um ponto importante, né? O que é o talento e o que te faz se destacar. Um ponto que o Daniel comentou de forma muito correta, né? Se você já tem uma área que você tem um interesse pré-determinado, acho que quanto mais você conhecer sobre aquele assunto, mostrar tanto interesse quanto conhecimento específico, maior é a sua probabilidade de ser contratado, né, ou ser atrativo para um gestor público daquele tema, né? Então, hoje, se eu faço conversas com 3 pessoas, elas têm as competências transversais de forma uniforme, mas uma já tem experiência na área de produtividade ou fez algo em economia, trabalhou numa área de relações governamentais e sabe as demandas das empresas, ela acaba sendo mais atrativa para trabalhar comigo, né? Na segunda esfera de competências transversais, eu acho que até elas variam um pouco, mas tem algumas importantes. Eu, particularmente, valorizo muito, dado o tipo de trabalho que eu tenho, o dinamismo e a necessidade de adaptabilidade que exige, pessoas com uma alta capacidade de gestão de vários projetos ao mesmo tempo, né? Para a minha área, isso é fundamental, dado que eu trabalho com todos os polos de indústria, com o comércio, com os serviços, então as pessoas precisam ser capazes de gerenciar várias frentes ao mesmo tempo, né, e acompanhar o resultado delas. Para o Daniel, eu imagino que isso deve ser válido, mas talvez em graus diferentes, né, dado que o trabalho da subsecretaria dele é diferente, né? Então, eu colocaria um pouco isso. Acho que entender, quanto mais você entender onde você quer ir, entender o que é importante para ali, você pode desenvolver aquele tipo de competência antes mesmo de se candidatar a uma vaga naquele sentido, né? Ainda no período da faculdade, por exemplo. Legal. E aí eu ouvi um sim do Daniel no meio da sua fala, né? O Daniel, esse sim, fala um pouquinho, né, sobre a sua perspectiva agora, do local que você atua. Eu não gosto muito de ficar concordando com o Eduardo, mas dar razão para ele, mas ele tem toda a razão aqui. Que acho que você tem que ter um conhecimento técnico específico, então vamos pensar em colunas e linhas, né? Como se você se aprofundasse nas coisas, e o conhecimento transversal, as linhas, que são aqueles mais de gestão. Então, o conhecimento específico, quanto mais acúmulo você tem em uma determinada área, mais faz sentido para o gestor daquela área te contratar. O exemplo que o Eduardo deu, acho que contempla perfeitamente aqui também. Se eu pego gente que tem conhecimento de educação,
eu tenho preferência porque a minha área envolve muita educação. Agora, no conhecimento transversal, acho que tem algumas coisas importantes para o setor público que talvez não sejam tão comuns assim, ou tão tradicionais. É lidar bem com dados. Então, eu valorizo muito gente que que consegue usar bem o Excel, que consegue fazer boas análises de dados, fazer dashboards com o Power BI, com o Tableau, que conseguem pensar na visualização dos dados e fazer análises um pouquinho mais complexas das informações. O governo tem muito dado e pouca gente que é capaz de analisar eles adequadamente, na minha visão. Outra coisa é também gente que consegue fazer gestão de projetos. Então, o Eduardo falou de fazer vários projetos ao mesmo tempo, mas gestão de projetos mesmo. Como você estrutura em prazos, de uma maneira que você consegue passo a passo e tal, não sei o quê. Porque implementação de projetos é repetição, às vezes até um pouco repetitivo mesmo, um pouco chato. Você tem que ficar controlando o que é que está saindo no prazo, para garantir que as coisas acontecem da maneira que você precisa. Então, essas gestão de projetos e trabalho com dados que eu valorizo bastante. Tá. E aí, você está falando de duas... Pode ir. É só um complemento, Simone, que eu acho que o Dani tocou em pontos super importantes, eu concordo com os transversais dele. Eu traria um novo, que eu acho que para o setor público é fundamental. O profissional ele tem que ser capaz de trabalhar de forma muito articulada e com outras pessoas, porque é impressionante, não se faz nada no setor público sozinho, né? Você sempre precisa de uma subsecretaria parceira, diversas sub-áreas dentro da secretaria que precisam te apoiar, seja na questão jurídica, seja na questão processual, seja na questão financeira. E é fundamental, assim, o profissional que só sabe trabalhar isoladamente, ele não tem como funcionar no setor público. Eu acho que, para a minha área, por exemplo, que é uma área de articulação também, até pela natureza, é fundamental. Então, só complementando aqui um ponto dos transversais que o Daniel comentou. Não, perfeito. Aí são 3 habilidades essenciais, né? E é uma coisa interessante, porque a gente que está na área de educação, sempre conversando com parceiros, ou com a empresa, ou com o próprio órgão público, a gente consegue ver isso. E a sensação que eu tenho, até pouco tempo atrás, isso era um dado que você dizia assim, essas são as competências do profissional do futuro, né? E aí, cada vez mais eu vejo que eu cheguei no futuro. E eu vou tocar um pouquinho nessa ideia de futuro, talvez a pergunta do milhão para vocês dois, né? Quais seriam, como vocês veem na gestão pública, né, as profissões do futuro? Porque olhar lá para frente, a gente está neste momento hoje, mas assim, o que vocês indicariam, talvez, se não forem profissões, como competências ou habilidades essenciais para o futuro? Eu acho que eu vou fazer um comentário aqui, casando com o que o Daniel trouxe. O primeiro ponto que ele falou de competência transversal era dados, né? E eu acredito demais em relação a isso, tá, Simone? Eu lembro de ter visto um dado há pouco tempo atrás, que a cada 2 anos a gente meio que cria quase mais de 80% dos dados existentes no mundo. Então, o volume de produção de dados tem crescido de uma forma exponencial, né? A tal da lei de Moore, que mostra que a capacidade de processamento computacional também cresce de forma exponencial, vem se mostrando verdadeira. Computadores de $1.000 de baixo custo têm cada vez uma capacidade de processamento gigantesca de informação, e o setor público é a área com um volume de informações disponível para o gestor fantástica, né? Informações que muitas vezes profissionais do setor privado pagariam fortunas para obter e utilizar aquilo com interesse privado, mas por serem dados públicos, às vezes confidenciais, não são públicos, o gestor público tem acesso para utilizar aquilo para o bem do cidadão, né, e pela política pública de bem-estar geral. Que não é simples, muitos desses dados não necessariamente estão bem estruturados, mesmo quando às vezes estão dispersos em diversas secretarias ou diversos órgãos públicos, e eu acredito muito no potencial desse analista de dados profundo, robusto, como uma profissão do futuro com um impacto muito grande no setor público. Perfeito. Daniel, você gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido?
Olha, uma coisa que me surpreendeu nesses últimos 2 anos e meio que eu estou no setor público é o quanto a gente dedica tempo a questões relacionadas à TI, a tecnologia da informação. E eu acho que isso vai aumentar cada vez mais, porque a gente entende que para melhorar a política pública para o usuário, você precisa ter soluções automatizadas, soluções online. Você precisa ter um portal que atende às demandas do beneficiário, que explica para ele direitinho o que a gente faz aqui, né? Quais são as políticas públicas que a gente faz. E isso não é trivial. Às vezes demora mais tempo do que nós gostaríamos, às vezes nós temos problemas com os portais, a gente precisa tem uma parte do meu time que dedica muitas horas a detalhar qual é a nossa demanda para a área de tecnologia. E acho que o governo ainda está longe de fazer isso bem e vai precisar melhorar muito nos próximos anos, e a gente vai precisar, portanto, de profissionais que conhecem bem o setor de tecnologia da informação. Então, se a gente for parar para pensar um pouco, né, o que a gente precisa para turbinar o currículo, na verdade, é continuar em constante movimento e buscar, de fato, compreender um pouco mais essa relação que também hoje é transversal do uso da tecnologia como uma ferramenta importantíssima para a tomada de decisão, tá? Então, professora, mas olha, meu Excel não está muito bom. Opa, vamos lá, vamos pensar para a gente poder trabalhar um pouco mais, melhorar ali a sua relação com dados estatísticos. Mas eu não gosto muito de tecnologia. A tecnologia, a gente vai lidando com ela no dia a dia e as nossas práticas vão se transformando. Nós que estamos no setor público, temos muita consciência disso. Bom, e a gente já chegou no final do nosso Univesp e eu gostaria, assim, imensamente de agradecer os nossos convidados, tá? Antes de encerrar, o Eduardo. Eduardo, foi um prazer enorme bater esse papo com você. Eu gostaria de saber se você tem algumas considerações finais para fazer antes da gente ir para o encerramento. Não, só agradecer também, Simone, pelo convite. Acho que foi uma honra aqui poder conversar também com o Daniel e com você sobre esse tema que é tão importante. E acho que só um recado final é o incentivo, né? O retorno pessoal de trabalhar no setor público é algo extremamente gratificante e a necessidade de talentos é tremenda, né? De novo, passando pelos 3 setores, é onde eu enxergo hoje que você tem maior impacto na população, onde você deveria ter as melhores pessoas, né? E pessoas bem formadas, com especialização como a fornecida aqui pela Univesp, com certeza fazem a diferença. Com certeza. Muito obrigada, Eduardo. E Daniel, você também fica aqui o meu muito obrigada, mas eu gostaria também de ouvir um pouquinho das suas considerações finais antes da gente encerrar, de fato, o nosso programa. Exato, olha, obrigado aqui, Simone. É muito estimulante estar no setor público, especialmente quando você trabalha com políticas públicas que impactam a ponta, as pessoas que têm beneficiários, que têm cara, que têm CPF, gente que você vai lá e vê tendo a vida transformada pelas coisas que a gente faz, como é quando você trabalha com saúde, com educação, com segurança pública, etc. Então, eu estimulo aí vocês que estão nos ouvindo a dedicar a sua carreira, ou pelo menos uma parte da sua carreira, para trabalhar no setor público, porque além de ser um lugar onde você gera bastante impacto na vida das pessoas, é um lugar onde se aprende muito. Perfeito. Bom, gente, é isso aí. Chegamos ao final e eu gostaria de agradecer imensamente aos alunos da Univesp, aos alunos de outras instituições, enfim, aos espectadores em geral que ficaram conosco durante o programa. E antes de encerrar, gostaria de dizer para vocês, eu espero vocês no nosso próximo Univesp Profissões, tá bom? Muito obrigada.